Imagine encontrar um livro escrito em um idioma que ninguém consegue entender. Um livro cheio de plantas que não existem, mapas estranhos e símbolos indecifráveis. Durante mais de 600 anos, especialistas tentam descobrir o seu segredo, mas até hoje ninguém sabe exatamente o que ele significa. E esse é o manuscrito de Voynich, considerado por muitos o livro mais misterioso do mundo. E o que é o manuscrito de Voynich? O manuscrito é um livro antigo criado entre os anos de 1404 e 1438, segundo testes científicos realizados no pergaminho. Ele possui cerca de 240 páginas e está cheio de textos escritos em um idioma completamente desconhecido. E o mais assustador disso tudo é que ninguém sabe quem escreveu, onde que ele foi escrito, qual idioma foi usado, nem para que o livro servia. E hoje, o manuscrito está guardado na biblioteca de Bennington, na Universidade Valley, nos Estados Unidos. Esse idioma é um mistério que desafia a humanidade. Por quê? O texto de Voynich parece um idioma real. As palavras seguem padrões. As frases possuem estrutura. Existem símbolos que parecem com frequência, como acontece em línguas humanas normais. Mas existe um problema. Nenhuma língua conhecida corresponde a esse manuscrito. Durante a Segunda Guerra Mundial, especialistas em códigos secretos tentaram decifrar o Voynich. Entre eles estavam criptografados famosos que ajudaram a quebrar códigos nazistas. Homens capazes de decifrar mensagens militares extremamente complexas. Mas Voynich derrotou todos eles. E com a inteligência artificial, décadas depois, computadores modernos também tentaram resolver o mistério. Algoritmos analisaram padrões linguísticos. Inteligências artificiais compararam um texto com dezenas de idiomas. Mas o resultado foi sempre o mesmo. Nenhuma tradução em definitivo. As ilustrações impossíveis. Uma das partes mais estranhas do manuscrito são as ilustrações botânicas. O livro mostra dezenas de plantas detalhadas, mas muitas delas simplesmente não existem. Algumas parecem combinações de várias espécies, como se alguém tivesse misturado plantas reais para criar algo completamente novo. Isso levou muitos pesquisadores a acreditar que o manuscrito poderia ser um guia medicinal secreto. Diagramas astronômicos. Outras páginas mostram símbolos astrológicos, constelações, diagramas circulares e mapas celestes extremamente complexos. Talvez o autor acreditasse que as estrelas influenciavam o corpo humano ou a natureza, algo comum na Idade Média. As mulheres e os tubos. Nada é mais perturbador do que a chamada seção biológica. O manuscrito mostra pequenas figuras femininas mergulhadas em líquidos verdes. Muitas delas aparecem conectadas por tubo e a estrutura é misteriosa. Alguns acreditam que sejam representações médicas. Outros acham que pode simbolizar a alquimia. E há quem diga que as imagens representam algum ritual desconhecido. As teorias mais assustadoras, que é o conhecimento proibido. Uma das teorias mais populares afirma que o manuscrito contém conhecimentos secretos, talvez receitas médicas proibidas, talvez fórmulas alquímicas, ou ensinamentos ocultos escondidos da igreja. Outra teoria é do idioma perdido, que é outra hipótese que Voynich esteja escrito em um idioma extinto. Século XV seria absurdamente difícil. Outra teoria, livro alienígena. Então chegamos à teoria mais famosa da internet, de que o Voynich não foi criado por humanos. Algumas pessoas acreditam que o manuscrito contém conhecimento extraterrestre, uma língua esquecida pela história, como uma língua morta, ou um sistema criado especificamente para esconder informações. A fraude perfeita. Existe também uma teoria extremamente polêmica, de que o manuscrito é apenas uma fraude.
um livro inventado para ganhar colecionadores ricos, mas é um problema. O texto possui padrões linguísticos complexos demais para parecer completamente aleatório, principalmente por causa das plantas impossíveis e símbolo desconhecido. Claro, não existe uma prova disso, mas o mistério alimenta a imaginação até hoje. O homem que encontrou o manuscrito. O homem responsável por trazer o manuscrito ao mundo moderno se chama Wilfrid Voynich, mas a história dele também parece saída de um romance de mistério. O Wilfrid nasceu em 1865, no território hoje que faz parte da Lituânia. Ele estudou química, mas acabou entrando em movimentos revolucionários contra o Império Russo. Depois disso, foi preso. E mais tarde, conseguiu escapar da prisão e fugir para a Europa Ocidental. O caçador de livros raros. Depois de anos viajando, o Wilfrid se tornou comerciante de livros raros. Ele procurava manuscritos esquecidos, documentos antigos e obras perdidas da Idade Média. Seu nome começou a ficar conhecido entre colecionadores ricos e universidades. Mas nada mudaria sua vida tanto quanto a descoberta em 1912. A descoberta na Itália. Naquele ano, o Wilfrid visitou um colégio jesuíta chamado Villa Mondragone, próximo de Roma. O local precisava arrecadar dinheiro, então alguns livros antigos estavam sendo vendidos discretamente. Entre centenas de obras esquecidas, Wilfrid encontrou um manuscrito completamente diferente de tudo que já tinha visto. As páginas estavam cobertas por símbolos estranhos. Havia desenhos de plantas desconhecidas, diagramas misteriosos, mulheres mergulhadas em líquidos verdes e um idioma impossível de reconhecer. A obsessão. Wilfrid ficou obcecado. Ele acreditava que ter encontrado algo extraordinário, talvez um conhecimento perdido, talvez um código secreto medieval ou até um livro proibido. A tentativa de descobrir a verdade. Durante anos, Voynich enviou cópia das páginas para especialistas do mundo inteiro, linguistas, criptógrafos, historiadores, mas ninguém conseguiu entender direito o texto. A teoria de Roger Bacon. Wilfrid chegou a acreditar que o manuscrito havia sido escrito por Roger Bacon, um famoso filósofo e cientista medieval. Bacon era conhecido por estudar ciência, alquimia e conhecimentos considerados perigosos para sua época. Essa teoria ajudou a aumentar mais ainda a fama do manuscrito, mas nunca foi comprovada. E qual foi o fim da vida de Voynich? Wilfrid Voynich passou o resto da vida tentando resolver o mistério, mas morreu em 1930, sem descobrir a verdade. E talvez isso torne a história mais ainda fascinante. O homem que encontrou o livro mais misterioso do mundo também levou seus segredos para o túmulo. Mas após isso, o verdadeiro mistério estava apenas começando, porque depois da morte de Voynich, o manuscrito se tornaria não uma obsessão só dele, mas sim mundial. Depois das gerações, depois de séculos, o manuscrito de Voynich continua sem resposta. Reis morreram, impérios desapareceram, guerras mudaram o mundo, a humanidade criou computadores, construiu inteligência artificial, mas ninguém conseguiu entender o livro mais misterioso da história. O tempo não conseguiu destruir o mistério. O mais assustador sobre o manuscrito de Voynich não é apenas o idioma estranho, é o fato que ele resistiu ao tempo. Durante mais de 600 anos, gerações inteiras tentaram descobrir a verdade. Quando o manuscrito foi criado, ainda existiam cavaleiros medievais. A pólvora começava a mudar as guerras. A ciência moderna praticamente não existia. E hoje, nos dias de hoje, temos satélites, supercomputadores, inteligência artificial, análise digital avançada. E mesmo assim, o Voynich continua indecifrável. Historiadores passaram décadas analisando a origem do manuscrito, tentando descobrir quem escreveu, onde foi criado e qual era sua função, mas as respostas continuam incompletas.
Criptógrafos também entram no caso. Especialistas acostumados a quebrar códigos militares, homens capazes de decifrar mensagens secretas durante guerras, mas Voynich derrotou eles, como eu já havia falado. Cientistas modernos. Depois vieram os cientistas modernos. Computadores começaram a analisar padrões. Inteligências artificiais comparavam milhares de idiomas. Mas nada disso explicava. O Voynich foi o mistério que sobreviveu à humanidade. O manuscrito sobreviveu a guerras, incêndios, revoluções e ao colapso de impérios inteiros. Enquanto o mundo mudava, o livro permanecia em silêncio. Gerações nasceram acreditando que seriam as primeiras a resolver o mistério, e todas falharam. Talvez o manuscrito de Voynich seja apenas um código, talvez uma fraude genial, ou talvez um segredo que a humanidade ainda não está preparada para entender. Então, depois de gerações, o livro continua esperando alguém capaz de compreender a sua linguagem. Então, se você chegou aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. E comenta aqui embaixo se você acredita que o manuscrito de Voynich será decifrado algum dia. E tem uma pergunta para te fazer. Tá ligado?